Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Barcelos na área e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a prova de Química. No último vídeo, sobre o vídeo de Física, vocês pediram, eu falei comenta aqui qual o vídeo que vocês querem e a maioria aí, quase que em larga, imensa escala, pediu: Rodrigo, fala um pouquinho sobre a prova de Química, não tem muita coisa no YouTube sobre, comenta um pouquinho o que você acha aí, quais são suas dicas, e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa prova de Química. Acompanha aí. Bom, galera, então primeiro vamos entender aqui sobre a prova de Química do MEXT, quais são os cursos da graduação que exigem essa prova de Química. Então, as ciências naturais, tanto as ciências naturais A quanto as ciências naturais B ou C. Então, a galera que foca muito em engenharia ali, que tem aquela parte de ciências naturais A, pessoal das ciências naturais B e C, medicina, odontologia, outras carreiras mais voltadas aí às áreas biológicas, também tem essa parte de química contemplada, ao contrário da parte de física que já não entra para esse ramo, tá? E o primeiro tópico que eu vou falar aqui já está manjado de vocês, é sobre a velocidade da prova de química. Não muda para a velocidade de prova de matemática e física e eu vou bater sempre nessa tecla, porque é a tecla que faz muita diferença na sua aprovação. Você tem que pensar o seguinte, você tem 1 hora para fazer sua prova de química. Aquela 1 hora, você tem que responder. Eu levantei nas últimas provas, eu peguei os últimos 4, 5 anos de prova. Você sempre tem entre 36 e 42 itens. Então tem ano que você tem 36 itens para responder, tem ano que você tem 40, tem ano que você tem 42, varia muito. São sempre 7 questões e dessas 7 questões vocês têm subitens dentro dessas questões, que totalizam no total de 36 a 42 subitens. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você tem em média aí 1 minuto e 10 por aí para fazer cada questão. Depende muito. Se você fizer uma conta rápida aí, pegar 36 itens e dividir por 60 minutos, você vai ver, né, 36 dividido por 60, você vai chegar que isso aí é 6 sobre 10, né, ou 3/5. Então você tem a cada 3 questões para fazer em 5 minutos. 3 questões em 5 minutos. Desculpa, 3 itens a cada 5 minutos. 3 itens a cada 5 minutos dá uma média de 1 minuto e... Pensa comigo, 5 minutos, é bom que aqui a gente já está praticamente resolvendo questão de matemática, né? Mas assim, ó, pensa comigo, 5 minutos, 3 questões. 5 minutos, 300 segundos. 3 questões, 100 segundos para cada questão, 1 minuto e 40. Então você tem 1 minuto e 40. Varia lá de 1 minuto e 10 a 1 minuto e 40, 1 minuto e 50. Depende muito do ano, que é o que você tem para resolver. Rodrigo, então você está me dizendo que eu tenho 1 minuto e meio em média, é isso? 1 minuto e meio em média. É exatamente isso. É o que você tem para resolver um item de química. Muitas vezes você não consegue nem ler a questão, você não consegue nem entender. Você tem que pensar que essa questão está em inglês. Ela já não é a sua língua nativa. Ah, Rodrigo, mas eu domino inglês. Mesmo assim, pode ter palavras técnicas, você vai ter que ler mais que uma vez, a questão como um todo, contextualizar. Então você conseguir responder todos esses itens é uma dificuldade muito grande. 1 minuto e meio para resolver cada item de química é muito complicado. O cara que conseguir fechar a prova, fechar, quando eu digo fechar, não necessariamente gabaritar, mas conseguir resolver todas as questões no tempo proposto de 1 hora, realmente essa pessoa está muito bem. Rodrigo, qual é a nota média para passar nessa prova de química? Em média, fica muito padrão com as outras, matemática e física. Sempre ali entre 6, 7, mas depende muito do nível da prova. Se a prova vier muito difícil, 6 é uma boa nota. Se a prova vier fácil, 8 é uma boa nota. Se a prova vier mediana, entre 6,5 e 7,5, essa é a nota mais ou menos para a galera passar na prova de Química do MEXT. Ok? Segundo ponto, qual o nível de conhecimento que eu tenho que ter para essa prova? O nível de conhecimento é um nível hard. Não vou enganar vocês. Não adianta saber o basicão de química, não adianta saber mais ou menos. Ah, Rodrigo, eu sou bom em matemática, sou bom em física, mas química eu sou mais ou menos. Acho que dá para me garantir ali. Não adianta. Você precisa ter um conhecimento aprofundado de química. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente do vídeo, mas a parte de orgânica da prova do MEXT é bem complexa.
né? Todas as reações orgânicas, toda a parte inorgânica também, você saber todas as substâncias, pode cair polímero, pode cair muita coisa, bastante complexo, que você precisa estudar. Então não adianta achar que com um nível mais ou menos você passa para a prova, não passa. Você consegue até, de repente, Rodrigo, consegue tirar um 4, um 5 na prova. Agora, para disputar realmente a vaga, chegar numa condição acirrada em química, você tem que estar muito bem preparado. Perguntas que sempre me fazem. Dessa vez não comparam as provas militares como Escola Naval e AFA, porque nelas não cai em química. Mas IME-ITA, Rodrigo, é no nível do IME-ITA? No nível do IME, do ITA? É no nível. No IME, primeira fase, múltipla escolha, e no nível do ITA também algumas questões. Então você vai ver que até no próprio curso da Estude pelo Mundo a gente aborda muitas questões de IME e ITA nessa prova de Química do MEXT, porque são muito parecidas. Claro, se você perguntar qual é a prova mais fácil, entre aspas, seria do MEXT, tá? Porém, o tempo de prova, você resolver aquela quantidade de questões com aquele nível de complexidade em 1 hora, eu vou te dizer que fica praticamente pau a pau. Assim, claro que tem várias questões, o ITA tem um nível de profundidade maior, mas o MEXT, pela velocidade e pela exigência de todas essas variáveis que eu coloquei aqui, acaba ficando pau a pau com o ITA. Não deixa nada a desejar em nível de conhecimento e profundidade, tá? Terceiro tópico que eu vim falar com vocês aqui são a concentração de questões. A prova de Química, ela segue quase que, não vou dizer que um padrão, mas ela segue uma linha de raciocínio. Então, se você reparar, dessas 7, sempre caem 2 questões de orgânica. Rodrigo, mas eu vi tal ano que caíram 3 questões. Tudo bem, pode acontecer, mas em geral caem 2 questões. Uma questão sobre reações orgânicas diretas, então ele vai te dar o composto químico, vai te dar um catalisador e vai perguntar o que dá aquela reação. Ou ele vai te dar um composto químico junto com outro e vai te perguntar. Ou então vai te dar um composto e dizer qual é o resultado daquela obtenção e perguntar qual é o catalisador. Então normalmente são reações mais diretas, que são vários subitens que ele vai te perguntar como é que você chega naquele resultado, ou através daquelas duas substâncias, como é que você vai chegar no resultado. Tá? A segunda questão de química orgânica, ele vai brincando. Ele pode falar um pouco de isômeros, pode envolver isômeros, e aí isômeros geométricos, isomeria plana, que tem todas aquelas condições de tautomeria, enfim. A gente não vai abordar tudo aqui. Ele pode brincar com a síntese de alguma substância. Então ele pode perguntar como é que eu formo o TNT a partir do carbeto de cálcio. Essa era uma questão conhecida da galera que estuda. Ou como é que eu formo o etileno, alguma coisa do tipo. Ele pode ir brincando com essas situações. Ele pode fazer também a parte de nomenclatura, a parte de fórmulas estruturais. Então ele vai brincando com algumas situações na química orgânica para compor essa questão. Tá? Então normalmente é isso, são 2 questões de química orgânica, uma de reações diretas e outra que ele vai escolhendo ano a ano. Aí, um ano vai de isomeria, no outro ano síntese, no outro ano fórmula estrutural, ou bagunça tudo numa questão também. Tá? Então eu volto a dizer o que eu já falei no início do vídeo. Rodrigo, é importante saber tudo? Sim, é importante você estudar cada detalhe, cada pedaço. Química orgânica é muito importante. São 2 questões, quiçá 3. Na última prova de 2016 vieram 3 questões de química orgânica das 7. É praticamente metade da sua prova. Tá bom. E as outras 4 ou 5 questões que sobram? Bom, as outras 4 ou 5 questões que sobram normalmente são questões da parte inorgânica, da parte da físico-química. Então ele começa normalmente com a primeira questão, é sempre uma primeira questão envolvendo tabela periódica, soluções, substâncias simples, átomos ou moléculas. Ele vai brincando dependendo de ano a ano, pergunta muito sobre a família da tabela periódica ou não, e por aí vai. Né? Ele vai brincando um pouco com essas segmentações. Tá? As outras questões, a segunda, a terceira, a quarta, normalmente são questões de físico-química, questões de pilhas, questões de eletrólise, questões de equilíbrio químico, podem ser questões de estequiometria,
podem ser questões de soluções, propriedades coligativas. Então ele pode falar que você tem que saber ali a estoquiometria bem, qual é o valor mínimo, como é que eu calculo percentual de massa, como é que eu calculo molaridade, normalidade, equivalente grama. Tem vários conceitos que você precisa saber, tá? Então assim, aqui a gente trouxe um pouco do apanhado de tudo, das concentrações das questões. Realmente são questões que caem muito. Algumas outras matérias, né, outros assuntos não aparecem com tanta frequência. Se você for procurar, por exemplo, radioatividade, não é uma coisa que caia tanto, né? A parte de fissão, fusão nuclear, ou até mesmo a parte de meia-vida, vida média, tem toda essa parte de atividade, isso não cai com tanta frequência. Mas, em geral, a matéria é muito bem distribuída entre todo o conteúdo programático da química. Então, é muito importante que você esteja atento em cada detalhe, a cada assunto. Por exemplo, aqui no curso da Estude pelo Mundo, a gente divide a parte de química em 20 aulas, focadas para atingir o objetivo da prova do MEC. A gente não fica com muita enrolação, não, é ali focado para você conseguir saber o que é necessário e o que não é para a prova. Claro, Rodrigo, pode cair uma coisa que nunca caiu? Pode, isso acontece. Vários vestibulares é assim. Depois que cai, fica natural para todo mundo, mas até a primeira vez que cair, o pessoal fica bem difícil. Agora, o que eu posso te garantir é o seguinte: se cair alguma coisa muito fora da curva, muito absurda, não vai ser difícil só para você, vai ser difícil para todo mundo, né? Então, é importante que você tenha no detalhe, que você saibam as fórmulas necessárias, não tem como demonstrar na hora. Até porque na química também não é tão simples nem sempre demonstrar na hora, tem coisas que são feitas via experimentos. Então, saiba as fórmulas, tenha seu formulário, e o formulário não é só para você saber a fórmula e você tem que saber aplicar. Você tem que saber aplicar essa fórmula muito bem. E você tem que saber resolver as questões rapidamente. Rodrigo, como é que eu ganho velocidade? Velocidade é uma coisa que não se treina. Se treina fazer questões. Você vai fazendo questão. Um dia você pega uma lista de questões, você vai fazer em 3 dias. Daqui a 2 semanas você vai fazer em 2 dias. Daqui a 2 meses você vai fazer em 1 dia e por aí vai. Quanto mais você trabalhar, mais você treinar, melhor e mais rápido você vai ficar. Então essa é a chave do sucesso, é muito estudo, é foco, objetivo. Não adianta ficar escolhendo assunto para estudar. Eu vou escolher estudar 60% do conteúdo programático, os outros 40% eu vou deixar para lá. Eu vou me garantir aqui na química orgânica e na físico-química. Química orgânica eu não sou bom, eu já escutei muita gente falando isso. Química orgânica eu não sou bom, vou deixar para lá. E aí chega na hora, às vezes cai uma questão fácil de química orgânica. E aí, putz, se eu tivesse estudado química orgânica, isso eu vejo demais, assim, é batata. Se eu tivesse estudado química orgânica um pouquinho, eu saberia fazer essa questão, era um pontinho a mais, tinha subido na classificação e tinha sido aprovado. Então, muito cuidado com essas regras, muito cuidado com o que você escuta por aí. Se eu puder te dar um conselho, alguém que passou muito nessa vida de concursos, tanto como aluno, passou em praticamente todos os concursos que fez, e também como professor, como coordenador de cursinho, o que eu posso te dizer é: se concentre em estudar cada item, cada matéria. É melhor você saber apenas o básico de cada matéria do que você se aprofundar em algumas e não estudar outras. Porque se aquela questão vier fácil, você vai saber fazer. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de química. Curte aqui esse vídeo, dá aquela ajuda pra gente, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com o pessoal nos grupos, para seus amigos, ajude o nosso canal crescer e seja bem-vindo mais uma vez a Estude pelo Mundo, esse canal que vai te ajudar a alcançar o seu sucesso. Um grande abraço. Tchau, tchau.